A paz do Senhor, amados, ainda meditando sobre a parábola do semeador, hoje estaremos falando sobre o terreno espinhoso. Versículo 7 de Mateus 13 está escrito: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Caiu entre espinhos, a terra não foi preparada. Os espinhos deveriam ter sido arrancados daquela terra. No versículo 22 diz que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que ouve a palavra, que foi semeado nesse terreno espinhoso, acontece que os cuidados deste mundo, então uma valorização exacerbada para as coisas desta vida. Esse trigo não morreu, não houve um novo nascimento, porque quando nascemos de novo, viveremos uma vida no Espírito, que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando ele vai falar também sobre a luta entre o Espírito e a carne. Então a nossa carne, ela se opõe àquilo que é espiritual, e quando eu estou extremamente cuidadoso com as coisas desta vida, então eu vou anulando, eu vou ignorando, eu vou simplesmente deixando com que o meu espírito fique enfraquecido, porque a minha carne prevalece, porque eu alimento a minha carne. E aí Jesus vai dizer sobre os cuidados desta vida, quando ele diz: por isso vos digo, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus não está dizendo que a gente não vai trabalhar. Pelo contrário, o trabalho, ele é bíblico. O próprio Salomão diz para o preguiçoso aprender com a formiga, o exemplo dela. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos trabalhar, mas precisamos reconhecer a soberania e o cuidado de Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E o quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim feita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, a incredulidade é que faz com que nós estejamos extremamente cuidadosos. É como se nós falássemos para Deus: Deus, o Senhor não dá conta das minhas demandas. Então o Salmo de número 127 vai nos falar sobre a dependência de Deus, porque ele diz assim, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dará ele aos seus amados o sono. Então muitos batem no peito e dizem: se eu não trabalhar, não vai cair do céu, não vai cair, só cai chuva do céu. É claro que o trabalho é necessário, é inerente. Agora, se Deus não me der saúde, se Deus não me der oportunidade, se Deus tirar o meu fôlego de vida, eu não faço nada. A jactância que Tiago diz é um pecado. Quando a gente diz: amanhã eu vou fazer isso, meu irmão, eu só vou fazer algo se Deus assim permitir. Então Jesus quer que nós dependamos dele totalmente. É isso que ele está ensinando. É por isso que muitos acabam tendo a palavra sufocada. A palavra vem, mas não tem fé, não acredita no cuidado de Deus. E Jesus vai nos ensinar, quando ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai dizer para nós não ajuntarmos tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no reino dos céus. Ele vai dizer que aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. O meu coração está no céu ou o meu coração está na terra? Se o meu coração está na terra, eu sou carnal, mas se o meu coração está no céu, eu sou espiritual. Não é que o homem de Deus não possa enriquecer. A gente tem exemplos de homens que enriqueceram e foram santos, piedosos. A questão é enriquecer por quê e para quê? Para acumular ou para usar o meu dinheiro, que na verdade é mordomia, é a administração dos bens de Deus, que ele nos compartilha conosco para que nós venhamos abençoar, não ficar somente em nós. Aí fará todo o sentido, porque a Bíblia também diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de toda malignidade. As pessoas matam, trapaceiam, traem, as pessoas, elas fazem muitas coisas por causa do dinheiro. Umas dão até, vendem a sua alma para o diabo. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon. Jesus nos deu esse exemplo claro em Mateus 4, quando ele é tentado e o Satanás oferece todos os reinos desse mundo, mas Jesus rejeita. Por que ele rejeita? Porque ele sabe que o que Deus tem para nós é muito melhor. Então, o que foi semeado entre espinhos, a pessoa ouve a palavra, mas infelizmente ela é totalmente materialista. Ela confia no seu dinheiro, ela confia na sua posição, ela confia no que ela tem. E o maldito é o homem, nesse sentido, que confia no homem. É quando eu faço de mim, do meu dinheiro, ou de qualquer coisa efêmera,
a minha salvação. Então eu estou me tornando maldito. Então é necessário que nós possamos dar prioridade à palavra de Deus, prioridade ao reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o que deve ser. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de justiça? Ou nós temos fome e sede de poder, de fama, de glória, de aplausos, de dinheiro, de riqueza? O que é que nós temos fome? Porque quem tem fome e sede de justiça será saciado, mas quem tem fome dessas coisas nunca se fartará, porque na verdade o sentimento do homem natural é sempre de insatisfação. Quando ele consegue chegar no topo mais elevado, ele vai se sentir angustiado e ele vai ter a necessidade de buscar subir num topo maior. Nunca se sacia, como a filha da sanguessuga, as filhas da sanguessuga. O homem natural, ele nunca estará satisfeito, mas o homem espiritual, ele se satisfará com coisas simples, e as coisas grandes que Deus lhe der não lhe roubarão a sanidade, ele não ficará deslumbrado. É o que Paulo fala aqui em Filipenses, eu concluo, quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes dele citar o versículo 13, ele nos dá um grande exemplo, quando ele diz aqui no versículo 10 de Filipenses 4, ora, muito me alegrei e me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento, felicidade está em contentar-se no que nós temos. Podemos buscar outras coisas, sim, mas eu já estou satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Crente também passa necessidade, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí sim, ele tem autoridade para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, ouça a palavra e pratica. Não deixa que as coisas desta vida, que são efêmeras e passageiras, ocupem o lugar que é de Deus. A palavra de Deus tem que ter a primazia na nossa vida. Precisamos ser como Maria, aos pés de Jesus. Jesus é prioridade, as outras coisas vêm depois. E aí, quando nós priorizamos o reino, então você terá satisfação, a alegria que não tem nesse mundo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz.